De volta no Giro Esportivo e tivemos goleadas espetaculares por essa rodada do Brasileiro, viu? E foi muito surpreendente. O Santos, que não está bem na competição, isso é claro, só que perdeu de 4-1 para o Goiás, viu? Se não fosse um pênalti marcado, inclusive, tomaria 4-0 no lombo a equipe santista, que não vem bem, viu? O Goiás surpreendeu mesmo, abriu o placar, 1-0, foi também este gol que foi feito pelo camisa 9 de pênalti. Ele cobrou com tranquilidade, bola para um lado, goleiro para o outro, 1-0. Mas depois disso, para quem pensar, o Santos agora vai reagir, o Santos vai para cima do Goiás, nada disso, viu? Só deu o Goiás na partida toda. Uma jogada pela esquerda, ali o Goiás ampliou em 2-0 a partida, jogada de bola parada e uma falha também da zaga do Santos, que está completamente perdida, né? Depois, o terceiro gol saiu também no primeiro tempo, de canhota, o goleirão não alcançou, 3-0 para o Goiás e o Santos perdidaço dentro de campo, mas muito perdido. Depois, mais uma falha e 4-0 para a equipe do Goiás. Detalhe, né? Aí que o Santos começou a tentar aquela reação, só que já seria muito tarde, já tarde demais para tentar alguma coisa, né? O técnico até então, Marcelo Fernandes, né? Depois disso, o Santos conseguiu ainda um gol de pênalti, que, na minha opinião, também foi um gol ali que... Pênalti não foi nada, essa que é a verdade, mas ainda foi o golzinho de honra da equipe lá da Vila Belmiro. E olha, já informações, atualização de técnico, viu? Já que Marcelo Fernandes, ele que era interino e foi contratado para comandar a equipe santista, vazou. Depois dessa derrota espetacular, Dorival Júnior está de volta lá na Vila Belmiro, voltou para o Peixe, lembra dele? Ele que treinava o Neymar, ele que pediu para o Neymar sair, o Neymar não quis. Esse técnico está de volta então lá no Santos, vai comandar a equipe santista e tentar reerguer o Santos, que já está lá na parte de baixo da tabela, viu? Lá na zona da degola, o Santos já se encontra. Outra partida que tivemos foi também um jogaço, viu? Atlético Mineiro contra o Sport, um jogo de 6 pontos, sem dúvida. Eles que têm essa disputa direta no G4 do campeonato. Quem abriu o placar foi o Atlético Mineiro. Quem conseguiu fazer este gol? Lucas Prato, que fazia tempo que não marcava, viu? Depois disso ainda o Sport tentou colocar aquela água no chope do Atlético, hein? Só que no fim das contas não deu certo, mas foi um jogaço por conta dessa qualidade, viu? Duas equipes que vêm jogando muito bem. Giovanni Augusto, um golaço que ele conseguiu fazer ainda, colocou a bola, colocada a curva que a bola fez e ela ainda foi lá na gaveta, um golaço feito aí pelo Giovanni Augusto, ele que fez uma ótima atuação contra a Caldense naquela final que aconteceu lá em Varginha. Outra goleada, gente. Essa goleada foi feia também para os vascaínos, viu? 4-0 placar final, com direito à ótima atuação de Alexandre Pato. Os São Paulinos venceram por 4-0 a equipe carioca, que agora fica cada vez mais perdida na competição, viu? O Vasco, então, que já está lá no Z4, está perdido. E o detalhe, 4-0, o primeiro gol saiu pela direita, uma falha ali da zaga, mas na verdade foi a tentativa de tentar tirar essa bola, né? 1-0 para o Vasco, depois disso, 1-0 para o São Paulo, melhor dizendo, depois disso São Paulo ampliou, teve gol de Alexandre Pato, teve gol de Michel Bastos, teve ótima atuação de outro jogador, teve chapéu do Alexandre Pato, olha lá que beleza, gente. Ótima jogada de Alexandre Pato, aí o chapéu que ele conseguiu dar nesta jogada também, e consegue uma boa qualidade, agora até segue no campeonato, porque o Pato que tinha muitas irregularidades. O São Paulo conseguiu ampliar o placar, 2-0, esse foi de Michel Bastos, e daí pra frente o Vasco ainda tentou, viu? Riascos, que daqui a pouco a gente vai ver também os 3 gols perdidos pelo Riascos, que foi espetacular, viu? E inacreditável também, viu? De cara com o Rogério Ceni e não conseguiu fazer. O São Paulo ampliou depois de uma boa defesa do goleirão do Vasco, mas uma defesa pro meio da área. E o quarto gol, para fechar o caixão do Vasco, mais uma vez o goleirão espalmou para o meio da área e aí não dá, né, gente? Tem que tomar cuidado, espalma para fora ou então encaixa a bola aí, porque senão vai ser gol da equipe adversária. 4-0 para o São Paulo, placar final. E detalhe que deve continuar firme na competição. São Paulo agora até ele lutar pelo título também, viu? Já está subindo, tentando subir pelo menos. E vamos ver
as 3 tentativas de Riascos, o gringo do Vasco que não conseguiu fazer nada, viu, gente? O detalhe, teve drible, teve aquela questão do finalizador, o líbero que está no lugar certo, na hora certa, mas faltou muita finalização, viu? Não conseguiu estar, na verdade, não conseguiu colocar e finalizar essa bola, colocar ela lá no fundo do barbante, viu? Riascos, um jogador de qualidade, um jogador que tem muita tradição no futebol internacional. E olha, primeiro que ele errou, Rogério Ceni ficou, acho que até o Rogério Ceni não acreditou que ele errou esse gol, viu, de cara. Depois, de novo, ele limpou o zagueiro, escorregou na hora do chute, então ridículo mais uma vez o Riascos, viu. Riascos tem aquela comemoração típica do gringo, e depois mais uma bola para ele sozinho, e o rapaz isola, mas isola de uma maneira espetacular, viu. E só pra gente ver mais uma vez, viu, o chapéu que o Alexandre Pato colocou na partida, foram 2 chapéus seguidos, com tranquilidade, com habilidade e com propriedade também, viu? Alexandre Pato, hoje em dia não é o craque de antigamente, mas mostra que tem habilidade, se preciso ainda, faz o que sabe fazer, né? Chapeuzinho perfeito que ele conseguiu colocar na medida, até o Guiaçu ficou para trás, hein? Guiaçu costuma arrancar a perna do jogador adversário, mas dessa vez não deu não, viu? Alexandre Pato, que tem muita qualidade e conseguiu fazer essa linda jogada. Outra partida que tivemos, e essa sim, viu, muito comemorada, um partidaço que aconteceu, Internacional e Flamengo, viu, estreia de Paulo Guerreiro, peruano que estreou muito bem, viu, com propriedade também, o centroavante, depois de ter sido o 3º colocado da Copa América, conseguiu fazer um gol na estreia e numa assistência, viu? O primeiro gol que saiu então do Flamengo, Paulo Guerreiro, depois dessa bica dada ali pro meio da área, e o Guerreiro, oportunista, no lugar certo e na hora certa, fez o gol. Depois, a assistência perfeita do Guerreiro, também um jogador diferenciado. A gente tem que reconhecer isso, porque para dar uma assistência dessa não é qualquer um, e a finalização também perfeita. E ainda o Internacional tentou a reação, tentou ainda diminuir, mas ficou 2-1 placar final, 2-1 que foi um resultado até justo. O Flamengo foi superior, jogou melhor que o Internacional e deve agora também tentar sair lá de baixo, né? Ele estava na 15ª colocação com esta vitória também, já respira fundo, respira aliviado aí no Campeonato Brasileiro. E o Paulo Guerreiro falou após a partida, viu? E disse que não imaginava que já faria gol nessa estreia. Importante, primeiro, o triunfo, né? Sempre é importante somar pontos nesse campeonato brasileiro e acho que também a gente jogou muito bem, jogamos muito bem, com muitas chances de gol. Tínhamos para matar o jogo, mas a gente só fez 2, mas acho que feliz por somar 3 pontos, por minha estreia e fazer um gol, né? Eu só vi que o centro foi para o segundo pau e vi que o Canteiros cruzou a bola para mim e eu estava aí para fazer o gol, né? Guerreiro, qual é essa história da sua estreia que a gente vai contar? Uma história de disposição do cara que chega de viagem, não dorme, vai treinar, é apresentado? Uma história de amizade, você e o Sheik tabelaram? Qual a história dessa sua estreia? Então, de tudo, né? De tudo, dá para ressaltar tudo. Acho que foi um trabalho importante, a oportunidade que o professor me deu também é importante e feliz por isso, né? Agora seguir trabalhando porque esse campeonato brasileiro vai ser duro, vai ser difícil e a gente quer conseguir algo importante esse ano, né? Pelo menos uma vaga na Libertadores vai ser muito importante. E se por um lado, Paulo Guerreiro, peruano, uma das maiores contratações do ano do Flamengo, chegou, já conseguiu estrear, fez gol, fez assistência, ótima partida do centroavante. Quem chega no Corinthians é Rildo, jogador ex-Ponte Preta, também tem muita qualidade, viu? Quando torcida chegou, do Corinthians dispensa comentários, né? Em estar no Corinthians. Torcida do Corinthians dispensa comentários, né? É uma grande torcida, sempre incentivando o time os 90 minutos. Agora é trabalhar, eu vou trabalhar para que eu entre na graça da torcida. O Corinthians é muito grande, tem uma torcida maravilhosa. Praticamente todos da minha família são corintianos, então a cobrança já começa de casa, né? Então eu tenho certeza que junto com todos os meus companheiros vamos fazer um grande trabalho aqui.
Um grande trabalho que é comandado também por outros jogadores, viu? Tem jogador também ali no Corinthians que são quase que os líberos da equipe. O Cássio é um deles, que também é quase um capitão dentro de campo. Um detalhe que o Corinthians agora tenta voltar a essa série de vitórias, né? O Rildo, que é um jogador de muita qualidade, outros jogadores que infelizmente saíram do Corinthians, né? O Matheus Cassini, que foi até exibido aqui no Giro Esportivo, foi lá para o Palermo. São jogadores habilidosos que já são perdidos muito cedo para o futebol europeu e para outras localidades. A China está levando todo mundo, também os Emirados Árabes estão levando todos os brasileiros. Situação complicada aqui para o Campeonato Brasileiro, mas tem muito jogador de qualidade, tem muita equipe enxuta e vai ficar a briga por esses times mesmo. O Atlético Mineiro está muito bem, o Grêmio está muito bem, o Sport também, o Palmeiras que vem subindo cada vez mais depois de Marcelo Oliveira. Prova que o técnico também consegue modelar a equipe conforme a estratégia dele, né? Então, fique ligado ainda, logo em seguida tem mais informações aqui no Giro Esportivo.